Isso eu quero saber do nosso Piperno, justamente essa discussão. Quem é que politizou essa indicação? Quem é que realmente colocou essa pauta comportamental em destaque? Foi a oposição ou o presidente da República? Paulo, toda indicação para o STF, historicamente, é sim uma indicação política, né? Sempre foi politizado isso. A diferença agora é que, além da politização, também entraram na agenda de debates, questões comportamentais. Então, é lícito e é necessário que os parlamentares perguntem, questionem aí o indicado sobre suas opiniões a respeito de diversos temas. E você pega, por exemplo, indicações para a Suprema Corte Americana, isso é mais do que tradicional esperado. Você fica sabendo se o indicado ele é contra ou a favor de, enfim, se ele é contra ou a favor, por exemplo, a liberação de maconha, casamento entre pessoas do mesmo sexo, questões aí sobre religião. Eu acho, por exemplo, que o André Mendonça ele foi bem no momento em que... E veja, eu jamais fui favorável à aprovação do nome dele. Acho que ele passou por um calvário, sim, por obra de um senador, o Alcolumbre, no caso, que agiu de forma vingativa e guiado por retaliação política em relação às suas desavenças com o presidente da República. Agora, o nome do André Mendonça jamais me agradou. Gostaria de saber mais, por exemplo, sobre o porquê do uso da Lei de Segurança Nacional enquanto ele era ministro, né? Ele, por exemplo, tentou enquadrar até o youtuber Felipe Neto, nesse entulho autoritário. Ele, como eu já disse aqui algumas vezes, ele tentou enquadrar nesse entulho, aquele professor autor do outdoor, Bolsonaro não vale um piqui ruído, como se isso fosse uma questão tão ofensiva, né? Por exemplo, a questão dos dossiês contra os antifas. Então, algumas questões que eu realmente não consegui mais elementos sobre o que pensa o ministro. Outra coisa, só para a gente pegar um exemplo nessa questão de separação entre religião e Constituição. E, por sinal, ele diz que defende lá um Estado laico, que lá no Supremo, embora ele seja lá um devoto da Bíblia e tal, o Supremo para ele é o livrinho, é a Constituição, né? Deus acima de tudo, mas a Constituição acima de todos, afinal de contas. E aí eu queria saber, por exemplo, a gente viu há pouco tempo aí um líder religioso importante. Só para ir concluindo aqui, Piperno, porque nós estamos ao vivo aqui no 3 em 1 da Jovem Pan News. 5 horas e 43 minutos, nós estamos discutindo aqui na Jovem Pan a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do nome de André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Piperno, conclua o seu comentário. Então, um líder religioso importante, o apóstolo Valdemiro Santiago, que algum tempo atrás, num dos seus programas de televisão, ele que tem, enfim, programas lá da igreja dele e tal, ele chegou a oferecer para o público um tal de um feijão milagroso, vendido aí por R$1.000 o grão, que supostamente curaria a Covid. Esse processo ele continua rolando. Então eu gostaria de saber se, por exemplo, uma questão dessa chegar ao STF, qual seria a posição do ministro? Ele enquadraria isso, por exemplo, em charlatanismo ou em liberdade de expressão, até porque, segundo ele, liberdade de expressão não é um valor absoluto. Então, fiquei com essas dúvidas.